Olá, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula sobre o Mendeley Desktop. E como você já deve ter visto aí no blog, nós vamos tratar da importação de artigos para a biblioteca do Mendeley e a organização dos metadados desses artigos. Muito bem. Bom, vamos abrir o Mendeley Desktop aqui. E essa interface do Mendeley você provavelmente já conhece. Se você não conhece, eu te convido a acessar a videoaula de introdução ao Mendeley Desktop. Queria mostrar para você, para a gente começar a inserir artigos no Mendeley, esse botão de adicionar arquivos. Esse botão ele tem 4 opções. A primeira delas é que a gente vai estudar, que é adicionar arquivos. Você adiciona arquivos um por um, de forma individual. Adicionar diretório, você define, aponta um diretório para o Mendeley e ele vai importar todos os arquivos que ele encontrar dentro desse diretório. O Watch Folder é uma opção interessante do Mendeley, pois você pode configurar um diretório específico onde o Mendeley vai monitorá-lo, e todo o arquivo que você inserir dentro desse diretório o Mendeley vai importar automaticamente para a biblioteca. E uma entrada manual, você pode fazer o cadastro de uma referência específica sem necessariamente ter o artigo em PDF associado à sua referência, como por exemplo cadastrar uma página da web para que você possa referenciá-la mais tarde. Então vamos lá, eu vou adicionar aqui um arquivo. Eu separei aqui alguns arquivos aleatórios para a gente poder dar uma olhadinha. Então eu vou adicionar aqui este daqui. O Mendeley está fazendo a leitura para importar, então ele já está aqui. Queria que vocês percebessem os metadados, que aqui é chamado de detalhes, e se você observar bem, não vem com todos os detalhes corretamente preenchidos, e eu vou ensinar para vocês como é que a gente organiza isso. Clica 2 vezes aqui no nome da referência do artigo, o Mendeley vai abrir para você, e eu vou ensinar para você a utilizar esses identificadores, o DOI e o PMID. São, entre aspas, os CPFs do artigo, e esses códigos trazem consigo todas as informações dos metadados relativo ao artigo que nós estamos com ele aberto. Bom, eu vou ensinar para vocês como eu faço para recuperar o DOI ou o PMID desse artigo. Então, para isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é utilizar essa ferramenta de seleção para que a gente possa selecionar o nome do artigo aqui, copiar, e vamos para o Cielo. Como é um artigo que foi baixado do Cielo, vamos entrar no Cielo e recuperar o DOI desse artigo. Então tá aqui, eu vou abrir. O DOI desse artigo, pessoal, é esse número aqui. Esse número que eu selecionei aqui, este é o DOI do artigo, e é esse número que eu vou copiar e vou trazer para aqui, para esse campo aqui. Então eu vou colar. Feito isso, eu clico nessa lupinha, ele vai na internet e busca todos os detalhes do artigo. Então a partir de agora todos os metadados do artigo estão preenchidos corretamente, exceto pelo abstract, que normalmente o DOI não traz o abstract para esse conjunto de metadados que o artigo tem. Isso não chega a ser um grande problema, pois com a ferramenta de seleção de texto a gente pode vir aqui no resumo, selecionar
copiar e trazer para cá. Então pronto. Agora os nossos metadados estão todos preenchidos corretamente. Eventualmente, se você não encontrar o DOI e nem o PMID, você pode ir preenchendo esses dados de forma manual. Feito todos esses ajustes, a gente clica nesse botão informando para o Mendeley que os detalhes estão corretos e que o artigo não precisa de revisão. Bom, esse artigo eu ensinei vocês a utilizarem o DOI, mas como eu disse, nós podemos também utilizar o PMID. Eu vou adicionar um outro artigo aqui que eu separei para vocês também, que ele foi extraído do PubMed. Observa que ele trouxe menos dados ainda do que o do Cielo. Então, como eu havia dito, clique 2 vezes para abrir o artigo. Vamos utilizar esta opção de seleção do texto e selecionar o nome completo do artigo, copiar e vamos entrar aqui no PubMed. Vou colar o nome completo do artigo aqui, mandar procurar. Ele já trouxe aqui o artigo, o nome dele, talvez por ter colocado o nome exato, ele já abriu qual é esse artigo. Então, se vocês observarem aqui embaixo, nós temos aqui o PMID, que é o indexador, que é o código indexador desse artigo. A gente pode selecioná-lo aqui, copiar e levar lá para o Mendeley. Reparem também que esse artigo ele tem um DOI. Normalmente isso acontece, mas em todo caso você pode tentar procurar ou pelo PMID ou pelo DOI. Um desses dois vai resolver o seu problema. Bom, nesse caso específico eu vou mostrar para vocês esse caso do PMID. Voltando aqui, vou posicionar o cursor do mouse aqui no PMID, vou colar esse código e vou mandar ele procurar. Bom, ele já recuperou todos os dados. Observe que ele trouxe todos os metadados. E é interessante observar que com o PMID ele traz inclusive o abstract. Todas as palavras-chave que contém o artigo, a URL de onde esse arquivo está hospedado. E olha só, ele também trouxe inclusive o DOI desse artigo. Bom, esses detalhes todos ajustados, a gente coloca que os detalhes estão corretos. A partir desse momento, a gente já pode clicar aqui para sincronizar os nossos PDFs na web. Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de como a gente faz para poder importar artigos para a biblioteca do Mendeley. Lembrando que o Mendeley ele não somente admite a importação de arquivos em formato PDF. Você pode adicionar um arquivo do Word, do PowerPoint, do Excel ou um arquivo de vídeo. Todavia, como a gente vai ver em aulas subsequentes, apenas arquivos em PDFs podem ser submetidos a marcações, anotações e inclusão de notas. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês nessa videoaula. Espero tê-los em breve para uma próxima videoaula. Muito obrigado, um abraço a todos.